Uma forma de medir a severidade com que um corpo é carregado é medindo o deslocamento de pontos distintos do corpo. O deslocamento sozinho não é uma medida da severidade com que o corpo é carregado, porque deslocamentos diferentes significam coisas diferentes dependendo do tamanho do corpo. Esse deslocamento delta é nesse corpo de 10 centímetros de comprimento, é um deslocamento razoável, mas o mesmo deslocamento delta nesse corpo muito maior é bem menos relevante. Em vez de usar simplesmente o deslocamento para quantificar a severidade com que o corpo é carregado, a gente vai usar o deslocamento relativo, quer dizer, o deslocamento de pontos do corpo em relação ao tamanho do corpo. Esse deslocamento relativo é o que a gente chama de deformação. Primeiro, considere aqui a deformação longitudinal. Delta é a diferença entre o comprimento do corpo deformado e o comprimento inicial. A deformação epsilon é definida como a relação entre essa diferença delta e o comprimento original. Então, a deformação é uma grandeza adimensional, ela é a relação entre o comprimento e o outro comprimento, não tem dimensão. Se epsilon é maior que zero, quer dizer que o comprimento final é maior que o inicial, o corpo está sofrendo expansão. Se epsilon é menor que zero, quer dizer que o comprimento final é menor que o inicial e o corpo está sofrendo contração. Essa definição é arbitrária, a gente podia também definir epsilon como a relação entre delta e L asterisco, mas essa é a definição que a gente vai usar nesse curso. Para a gente ter uma ideia das deformações típicas em engenharia, considere que essa barra de aço de diâmetro D tracionada por uma carga de 100 kg. A gente vai aprender a calcular o deslocamento de barras mais para frente, mas a extremidade livre dessa barra vai se deslocar 6,4 mm devido a essa carga P. A deformação da barra vai ser então epsilon, que é delta sobre L, que é 6,4 vezes 10 a menos 3 adimensional. Essa é uma deformação até bem grande. Deformação em problemas de engenharia são da ordem de 10 a menos 6 a 10 a menos 3. Compara isso com a ordem das tensões no capítulo anterior, que era da ordem de 10 a sexta a 10 a nona Pascal. Essa definição não é suficiente porque ela não descreve deformação de corpos cujo comprimento total se mantém. Imagine que essa barra esteja engaçada nas duas pontas e a carga esteja aplicada no meio da barra. A gente pode imaginar que a barra vai sofrer deformação. Cada ponto vai se deformar de formas diferentes, embora o comprimento total da barra não se altere. Para isso, a gente introduz o conceito de deformação infinitesimal. Isso é só uma extensão da definição de deformação, só que para pedaços arbitrários de um corpo. Considere aqui um pedaço do corpo de comprimento ΔX. Quando submetido a um certo carregamento, os pontos desse corpo se deslocam de forma que essa extremidade se deslocou U0, essa extremidade se deslocou o L, e esse pedaço arbitrário se deslocou assim. Aqui se deslocou U e aqui se deslocou U mais ΔU. Então, um pedaço de comprimento ΔX agora mede ΔX mais ΔU. A deformação longitudinal desse pedaço é a relação entre o aumento de comprimento e o comprimento inicial. Essa relação dá a diferença ΔU sobre ΔX. A gente pode estender essa definição para o caso em que esse pedaço do corpo é infinitesimal, aí a deformação de cada ponto do corpo dá a derivada em relação a x do deslocamento de pontos do corpo na direção de x. A elongação total do corpo pode ser calculada sabendo-se o deslocamento de cada infinitésimo do corpo. A integral da variação do deslocamento através de todo o corpo é igual à integral da deformação sobre o comprimento do corpo. Essa integral dá a elongação, que é a diferença do deslocamento das pontas, que dá a integral da deformação ao longo do comprimento do corpo. A deformação longitudinal é uma medida de quanto o corpo se expande ou se contrai. Esse conceito pode ser estendido para outras direções além de x, mas a gente precisa ainda de outra medida para representar a distorção do corpo, porque as cargas externas podem também fazer um corpo não só aumentar ou diminuir de tamanho, mas também se distorcer, mudar de forma. A medida que eu proponho para quantificar essa distorção é a deformação angular. Considero aqui um pedaço do corpo não deformado, definido por esse quadrado ABCD, que tem lados ΔX por ΔY. Depois do carregamento, o ponto A veio parar em A', o ponto B veio parar em B', o ponto C veio parar em C' e o ponto D veio parar em D'. Há várias formas de quantificar como esse quadrado ABCD se distorceu. A gente poderia, por exemplo, quantificar essa distorção através da relação entre o comprimento da diagonal A' C'
pelo comprimento da diagonal B'D'. Conforme essa relação aumenta, essa relação daria uma ideia de se o corpo está mais ou menos distorcido. Esse losango ficaria mais ou menos agudo. Então a definição aqui é arbitrária. A definição que a gente vai usar nesse curso é a seguinte: eu vou quantificar a distorção do corpo através de um ângulo gama, que é a soma desse ângulo aqui mais esse ângulo aqui. Então veja que esse ângulo interno passa a ser 90 graus menos gama. Analisando esses dois ângulos, eu tenho que esse ângulo é o arctangente de ΔV dividido por ΔX, e esse ângulo é o arctangente de ΔU dividido por ΔY. Esse desenho tem um pequeno erro. ΔV é o comprimento de D' menos a A', então essa distância é aqui. E ΔU é o comprimento BB' menos a A', então é só essa distância aqui. Aqui eu escrevi essas duas relações. Gama é o arctangente de ΔV dividido por ΔX, mais o arctangente de ΔU por ΔY. Aqui eu vou inserir essa hipótese de que essas distorções são muito pequenas, essa aqui é uma hipótese razoável. Em problemas de engenharia, essas distorções são muito pequenas e esses ângulos são muito pequenos. Para ângulos muito pequenos, o valor do ângulo se aproxima do próprio valor da tangente, e essa relação fica só isso. No limite que esse quadrado é infinitesimal, essa relação da gama é a derivada em relação a x do deslocamento dos pontos do corpo na direção vertical, mais a derivada em relação a y do deslocamento dos pontos do corpo na direção horizontal. A definição de distorção de engenharia é essa: a distorção do corpo no plano xy, εxy, é metade de gama nesse ponto, que é meio da derivada de v em relação a x, mais a derivada de u em relação a y. A inclusão desse meio aqui tem um motivo que vai ficar mais claro no próximo capítulo, mas a gente pode fazer isso porque a definição da deformação é arbitrária. Esse subíndice xy é para indicar que essa distorção do corpo é no plano xy. A gente pode expandir essa definição para outros planos também. No caso geral, um corpo pode sofrer deformações longitudinais e angulares em vários planos diferentes. Para descrever esse estado de deformação, a gente vai usar um tensor com essas componentes, o tensor de deformações. O tensor de deformações é organizado assim: nas linhas, o primeiro índice correspondente ao plano x, y e z, e nas colunas, o segundo índice correspondente aos planos x, y, z. Então, na diagonal, a gente tem as deformações longitudinais e fora da diagonal, a gente tem as deformações angulares ou distorções. Aqui, então, a deformação que mede a mudança de comprimento do corpo na direção de x em relação ao comprimento inicial em x, a deformação que mede a mudança de comprimento na direção de y em relação ao comprimento inicial em y, e aqui a distorção no plano xy, a distorção do corpo no plano yz. Aqui eu expandi uma expressão geral para essas componentes, que pode ser expressa da seguinte forma: a deformação ε em j é igual meio da derivada em relação a xj do deslocamento do corpo na direção i, mais a derivada em relação a xi do deslocamento do corpo na direção j. xi e xj podem ser xy ou z, e o i e o j descrevem os deslocamentos na direção de x ou y ou z. Essa definição geral engloba ambas as componentes de deformação longitudinal ou angular. Veja também que por essa definição, o tensor de deformações também é simétrico. εxy igual a εyx, etc. Esses termos aqui só estão em ordens diferentes. É importante frisar também que o estado de deformações é uma propriedade do ponto do sólido. Cada ponto pode ter um estado de deformações diferentes, que varia de ponto a ponto dentro do sólido. Esse tensor de deformações descreve o caso mais geral possível, em que a gente pode ter deformações longitudinais e angulares em quaisquer direções. Mas em alguns casos é possível simplificar a análise considerando que as deformações em um certo plano são muito maiores que as deformações ortogonais àquele plano. Aqui eu considerei esse plano como sendo o plano XY. Isso quer dizer que nesse caso as deformações fora do plano XY são zero ou desprezíveis.
Quando isso for possível fazer, a gente vai chamar esse problema de estado plano de deformações. O tensor de deformações fica consideravelmente simplificado, porque agora as deformações do corpo podem ser completamente descritas por meio de 3 componentes independentes, 2 deformações longitudinais e uma distorção. Um exemplo de problema que pode ser modelado como um estado plano de deformações é uma placa espessa. Considera primeiro essa placa fina que a gente viu que pode ser modelada como um caso plano de tensões. A carga externa é aplicada no topo da placa. Não há forças aplicadas na face da placa, então as tensões nessa face são zero. O estado de tensões pode ser completamente descrito pelas 3 componentes de tensão no plano da placa, XY. Dá para imaginar que devido a essa carga externa, a placa pode tender a se deformar, algo assim. Como não tem tensões na direção Z para resistir esse efeito, a placa pode se deformar assim. Então aqui a placa apresenta deformações do plano Z, fora do plano XY. Mas agora imagine essa placa espessa. A carga é aplicada na mesma direção. E vamos imaginar o que acontece com um pedaço de dentro dessa placa. Como esse pedaço está espremido entre os blocos do material, ele não tem liberdade de se deformar na direção de Z. Ele ainda pode se deformar ou distorcer no plano XY, mas as deformações fora desse plano são zero. Então o estado de deformação nessa placa espessa, pode ser completamente descrito pelas deformações no plano XY. As deformações fora do plano XY são zero ou desprezíveis. O que acontece em termos de força é que essas porções do material estão exercendo uma força nas faces dessa amostra que impede essa amostra de se deformar em Z. Isso quer dizer que existem agora tensões na direção de Z, fora do plano da placa. Isso é diferente do caso da placa fina, em que as tensões fora do plano da placa eram zero. Então a placa espessa não pode ser modelada como um estado plano de tensões, porque há tensões em XY, mas também em Z. Mas ela pode ser modelada como um estado plano de deformações, porque as deformações relevantes acontecem todas no mesmo plano.